Perfeito, pessoal. Já temos quórum. Com a Ivete, a Sueli, está tudo certo. Então, deixa eu começar dando para vocês 2 informes aqui relacionados ao IMEC. O primeiro informe está relacionado ao banco que vocês viram derrubado aqui, uma parte do banco que vocês viram que está derrubada atrás do próprio banco, aqui no saguão do IMEC. Aquele pedaço cheio de terra que fica atrás dos bancos, eu acho horrível. E então nós, mais ou menos de comum acordo com a CADEF, decidimos que íamos nivelar aquela parte de terra atrás dos bancos, cortando os bancos e fazendo esse acesso que vocês viram agora. O que é mais ou menos com o apoio da CADEF é curioso, né? Mas o que é mais ou menos nesse caso é que o lugar do corte não era exatamente esse e a extensão do corte não era exatamente o que tinha sido acordado com a CADEF, mas foram recomendações do engenheiro que veio dar uma olhada, do pessoal do Serviço de Manutenção da Unicamp que veio dar uma olhada e achou por bem fazer um corte desse jeito. Nós fizemos já de um lado, faremos um corte análogo e simétrico no banco do outro lado, nivelaremos o piso ali daquele espaço preenchido com terra com o piso do saguão e aquilo será incorporado ao saguão. A segunda informação diz respeito ao prédio aqui de trás, do anexo 2 do IMEC, que recentemente foi objeto de uma licitação. A licitação já acabou, a gente está aguardando que a firma que a firma assine o contrato e comece as obras, só falta isso. Mas a boa notícia é que essa obra tinha sido orçada em R$ 1.666.603 e ela saiu por R$ 1.422.490. Então, nós vamos ter um desconto de R$ 241.000 e esse desconto virá para o IMEC, integralmente para o IMEC. Então, o lado bom é que a obra saiu por menos do que havia sido orçada e com isso o IMEC recuperou 240 mil. O IMEC não ganhou dinheiro, ele só recuperou uma parte do dinheiro que ele já tinha investido no prédio. Então a gente imagina que essa assinatura do contrato se dê ainda nesse mês. Eu espero que, sei lá, semana que vem a gente já tenha uma boa nova para dar para todo mundo. Assim que o contrato for assinado, assim que eu tiver essa informação, eu divulgo um e-mail para todos vocês dando a boa nova. Ok, nós temos mais 2 pessoas que eu gostaria de convidar para dar informações aqui no expediente. A primeira delas é a Laura. Cadê a Laura? Está ali. Laura, eu queria que você comentasse um pouquinho da Cinemateca e daquela palestra de extensão. Bom, primeira informação é sobre a Cinemateca. O próximo filme vai ser passado amanhã, às 3h30 da tarde, e é o Flatland. Depois disso vai ter uma discussão sobre o filme com o Lúcio, da Aplicada. Então, estão todos convidados. Peço, por gentileza, a divulgação nos departamentos. A duração do filme é 34 minutos, então por isso dá espaço para discutir depois alguma coisa. A palestra do Marcelo. Sim. E a segunda informe é sobre a palestra da extensão. A nossa segunda palestra vai ser dada pelo Marcelo Nobel, da Física, e vai tratar sobre desafios no ensino de matemática e ciências no Brasil. Promete ser bem interessante. São todos convidados no dia 20. Um dia antes do feriado, vai ser uma quarta-feira e começa um pouquinho mais cedo, 12h45, a 15:45. Isso, obrigada. Muito obrigado, Laura. A segunda pessoa que eu gostaria de convidar aqui para dar alguma informação no expediente é o Jorg, que é o nosso representante na CIDB. O Jorg vai fazer uma apresentação usando uma transparência. Boa tarde. A transparência não é minha, ela foi nos apresentada ontem na reunião da CIDD, então pode ser que eu não lembre tudo, mas sinta-se à vontade de fazer perguntas, o que eu não souber responder, eu vou tentar descobrir. Eu sei.
A CIDD é a antiga CADI. Ela se chama hoje em dia Câmara Interna de Desenvolvimento dos Docentes. Então, essa informação é sobre o relatório de atividades que a PRDU, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário, está no processo de informatizar. Daqui a pouco, os relatórios de atividades serão via computador. Então, esse é o estado da arte, conforme foi nos comunicado ontem. Então, essa é a pequena apresentação aqui. Fala um pouquinho sobre os papéis e responsabilidades no processo das unidades e da CIDD e no fluxo do processo em si. Esse é o processo, fluxo do processo geral. Começa aqui. O sistema é bloqueado para os docentes e libera 3 meses antes do prazo de entrega, com o envio de um e-mail para o docente, que a partir de agora ele tem acesso ao sistema para preparar o seu relatório de atividades. Ele consiste em importar os dados de diferentes bancos de dados da Unicamp para esse sistema novo. Ele não é editável, ele só importa o que estiver nos outros bancos de dados. Ele traz informações da DAC, ele traz informações do CPEX, principalmente. Eu acho que tem mais um ou dois, tem vários bancos de dados de onde ele acessa e traz informações. E ele tem caixinhas onde pode ser selecionado quais dessas informações que ele trouxe o docente de fato quer levar para o relatório de atividades, ou especificamente também para qual sessão, se aquilo é uma atividade de graduação ou se é uma atividade de pós-graduação. Ele prepara as suas partes do relatório separadamente. Agora eu quero preparar minhas partes sobre a atividade de graduação. E aí vem tudo que foi aberto, né? E aí você seleciona aquela parte das suas atividades que o sistema conhece, que você quer associar às suas atividades de graduação. E assim por adiante. Daí você tem o prazo oficial, sendo o último dia do mês de seu aniversário, até que você teria que clicar entrega. Antes disso, você pode gerar um PDF para conferir as informações quantas vezes quiser. O problema é que você não pode atualizar informação dentro desse sistema, somente nos bancos de dados originais. Então, se detecta um erro, um paper foi importado do CPEX errado, vai ter que se dirigir a quem edita o CPEX e pedir correção. Correspondentemente, se alguma coisa de aulas veio errado da DAC, vai ter que ir na DAC pedir a correção da informação. E só vai poder puxar de novo quando isso for consertado. Posso falar? Esse negócio de não poder editar vai ser um problema. Porque a informação da DAC não é que ela vem errada. Ela vem errada dentro pro nosso sistema e como a gente conta os pontos e como faz o relatório. Por exemplo, tem disciplina na estatística que é um professor responsável, mas ele está responsável por 3 disciplinas de estágio que elas contam. Uma conta 12 créditos, a outra conta 10 créditos e a outra não sei o quê. Só que o professor não está dando aula. Então, quando vem da DAC, ela computa lá pela DAC como se eu tivesse dado 20 e tantas horas aula. É um problema conhecido. Aqui o sistema, no momento, puxa créditos, mas a PRDU está em negociação com a DAC para mudar isso. No momento não, porque o banco de dados da DAC é do jeito que ele está agora. Mas eles estão em fase de processamento para que seja informado a hora de aula, aula em sala dada, independentemente de carga horária. Porque tem outros exemplos onde 2 professores estão dando juntos uma disciplina e os 2 estão presentes o tempo todo, mas só ganham metade dos créditos. Então, essas coisas estão de conhecimento, estão trabalhando nisso. Eu não sei qual é o estado de melhorar isso, mas eles estão trabalhando nisso. Então, eles estão trabalhando nisso. Foi a informação que deram. Eu não sei se vão resolver todos os problemas logo de cara. Mas esse é o procedimento
será, então, informar isso na caixa de comentário. O que vier errado, e não tem jeito, porque os bancos de dados são os bancos de dados que existem hoje, e, obviamente, não podiam consertar todos os defeitos de todos os bancos de dados juntos, senão esse negócio não ia sair nunca. Né? Então, vai ter, abaixo de toda essa informação importada, sempre uma caixinha de informações adicionais, observações. Então, se não tem jeito de consertar a informação importada, então lá vai ter um espaço para informar fatos adicionais. Eu acabei de entregar o meu relatório, eu levei algumas semanas fazendo ele, porque eu mexi em todos os lugares. Toda a informação tinha algum problema. Então, estou achando muito perigoso essa forma de fazer. Porque tinha aluno que eu era orientador e eu parecia que eu era membro da banca. Eu não sei como essa informação podia estar errada, né? Se essa estava errada, as outras... Não, a própria Teresa falou que tem gente que no dela que eles geraram para teste, apareceu o local do congresso, apareceu o hotel onde ela estava hospedada. Isso depende da pessoa que digita, mas essa informação está errada nos IPECs. Então o procedimento vai ser corrigir os IPECs. Então a vantagem disso vai ser que você vai ver, você vai corrigir os IPECs e os IPECs vai estar certo. E outro comentário, os IPECs vai acabar e vai entrar outro sistema. Como é que vai casar isso? Ainda não, por enquanto é os IPECs. Depois eles querem trocar os IPECs por algo melhor, ou melhorar os IPECs, ou fazer um novo IPECs. Isso é outros 500. Sim, mas supostamente no ano que vem talvez já esteja. Isso não foi falado ontem. Agora está esse processo, e esse está bastante atual. A Teresa, a professora Teresa, até falou que ela gostaria que isso em abril passasse a funcionar, mas o pessoal da informática ainda está freando um pouco, mas que junho não passa. Sugiro que a Eu acho que não tem limite, mas eu não sei. Eu não estou envolvido no processo de desenvolvimento do sistema. Eu só estou sendo comunicado de como vai ser, né? E qual... A gente está sendo consultado no sentido de que, como parecerista da CIDD, quais as informações que você gostaria que aparecessem, né? Então, nem isso aconteceu ainda definitivo. Já teve uma pré-conversa, mas agora que ele está quase pronto, vamos ser consultados. Isso foi anunciado ontem que vai acontecer nos próximos dias. Ok? Então, uma vez apertado o botão de envia, que agora é munido de punições se não acontece a prazo. Teoricamente, esses prazos estão nas deliberações Consul faz muito tempo, na Unicamp, na prática eles não vêm acontecendo. Agora, como vai ser o sistema eletrônico, vai ser responsável por isso, então, de fato, vai acontecer, né? O primeiro prazo é o próprio dia, final do mês do aniversário, e depois tem 30 dias de atrasos. Passados os 30 dias, o sistema bota o docente em atraso com seu relatório automaticamente no nível abaixo no seu regime de trabalho. RDITP vira RTC, RTC vira RTP. E bloqueia o sistema. Para poder liberá-lo, tem que solicitar desbloqueio para poder entrar com seu relatório atrasado. E se esse pedido de desbloqueio entrada não acontece após 12 meses, é encaminhado um pedido de desligamento. Esse vai pelos caminhos burocráticos, pode ser barrado pelas instâncias. Isso não é o sistema que desliga o docente. Então, uma vez entregue, o sistema é liberado, primeiro aqui para a instância imediata, aqui seria o chefe do departamento, que escolhe o parecerista, e para as comissões necessárias, cada unidade vai ter que definir aqui quais as comissões que devem ver esse relatório primeiro para emitir os pareceres, depois, né, o parecer do relator do departamento, vai para o departamento. Essas 3 caixinhas representam a estrutura mais complexa que existe em algum instituto aqui da Unicamp. E, no nosso caso, essas 3 caixinhas juntos são a CAA, que emite o seu parecer para depois a congregação poder deliberar. Depois, esse processo depois vai para a Secretaria da CIDD, que ela escolhe o relator, que emite o parecer.
vai na pauta da CIDD, vai analisado, discutido ou aprovado, vai ser registrado, homologado pela presidente da CIDD e depois pela CCRH, Comissão Central de Recursos Humanos. Algumas telas do sistema no processo de depois, né? Eu não tenho aqui as telas do docente. São similares na distribuição gráfica, contendo as informações que o sistema consegue importar. Né? Esse daí seria o parecerista daquele que tem que escolher o relator, eu acho. Escolher relator CCD. Então seria o equivalente. O CCD era a Comissão de Carreira Docente do Instituto, nossa CAA. Então seria o tratamento da CAA que teria que ser atribuído aqui depois dos pareceres do departamento serem recolhidos. Próximo. Tem que fazer a tela aqui. Essas telas não são então, essas não são visíveis muito para quem está. Também não, aqui tem a lista de nomes cujos relatórios teriam em tramitação. Aqui tem, sei lá, nem sei exatamente. A última tela, aqui tem os indicadores numéricos que hoje em dia os relatores da CIDD que tem que calcular. A gente vai lá naquele relatório do CIPEX e todo e castra toda a informação para poder calcular todos os indicadores numéricos. Isso nosso sistema aí vai ajudar bastante, do que já vem os indicadores numéricos, o que me custa 1 hora para cada parecer que eu faço, até eu calculo todos esses indicadores numéricos. O que talvez interessa seja a última página do... Esses são os indicadores numéricos, mas aqui, né? Essas são uma tela, a tela de comentários é similar. Tem uma caixinha aqui, até com botões de formatação. Essa seria uma de um parecer. Essa seria a caixinha para o parecer da comissão de graduação, mas obviamente todas as caixinhas de texto têm a mesma cara. Os pareceristas teriam que ser digitados assim. E praticamente tudo que ela mostrou, todas as telas que ela mostrou do sistema de relatório, tinha embaixo uma caixinha similar para comentários, informações adicionais. E a nossa costumeira caixa de autoavaliação no final da graduação, no final da pós-graduação e em geral também tem esse como. É isso. Eu queria trocar algumas questões por um pedido. Que o pessoal da Secretaria da Secretaria dos Departamentos receba, aprenda a mexer com esse negócio, porque eles vão ter que ajudar virtualmente todo docente a hora que entrar, conhecendo como é a navegabilidade dos sistemas da Unicamp. Tá certo? A qualidade de navegabilidade seria bom que o pessoal fosse treinado. Eu acho que haverá um treinamento, é o usual. A Unicamp, quando implanta algum sistema, ela convida membros das unidades para fazer um treinamento e a gente espera que isso aconteça nesse caso também. Mas se não acontecer espontaneamente, a gente corre atrás e pede esse treinamento para o pessoal da PRDU. Entendi, terá sim. E também tem a consulta, primeiro contato também é para definir quais são exatamente as comissões, porque isso varia de instituto em instituto e faculdade. Quais são exatamente as comissões que têm que fazer esses pareceres para liberar para aquele instituto somente aqueles e deixar as caixinhas obrigatórias que tenham um conteúdo antes que o processo possa. Tem que adequar o fluxograma às características da unidade também. Tá certo. Ok. Eu só comentando aqui o que disseram o Dete e o Aurélio, eu não ficaria muito estressado com essa possibilidade dos dados estarem errados. Eles estarão. E aí a gente tem que agir de uma forma bastante simples. É assim, aquilo que é passível de ser consertado no CIPEX ou na DAC, alguma coisa assim, a gente solicita. E aquilo que não é passível de ser consertado, como que o Dete falou, que não vai ser consertado, a não ser que a DAC mude a forma de calcular e expor as informações, isso a gente passa na caixinha ali embaixo.
Mas o propósito geral é bom. O que a gente está acostumado a fazer assim, isso está errado no CIPEX. Puxa, ainda bem que eu não tenho que corrigir lá, né? Eu vou fazer tudo à mão aqui, e aí eu mudo o que eu quero, e faço o meu relatório e não tenho que consertar no CIPEX. Com isso, a Unicamp fica com um monte de dados em bancos de dados que são incorretos. Então, a nossa política é assim, se for possível consertar sem muito sofrimento aquelas informações, quer dizer, se o CIPEX permitir, se a DAC permitir, e o sofrimento não for muito grande, a gente faz. Se o sofrimento for grande demais, ou se for impossível consertar, porque o sistema, o famoso sistema impede isso, a gente põe na caixinha ali embaixo e toca o barco. Agora, eu lembro que essas informações chegaram com 3 meses de antecedência. 4 meses? 4 meses, 120 dias de antecedência? O sistema libera 3 meses antes do prazo. Então, 2 meses antes do mês do aniversário. 2 meses antes do mês de aniversário. O ideal é não deixar para quarta-feira da última semana, assim, o prazo acaba na sexta e na quarta-feira eu vou conferir se os dados estão ok. Se a pessoa fizer isso, vai dar chabu, né? E ela precisa conferir isso com antecedência. Se ela conferir com antecedência, a dor de cabeça também vai ser menor. E ainda, voltando um pouquinho, tem uma pequena informação aqui que eu esqueci, a nível de instituto, acho que eu volto para certo para trás. O prazo para o caminho das instâncias entre a entrega do docente e a congregação são 120 dias. Se o instituto passa disso, ele será convidado a dar uma justificativa que está acontecendo com o processo do docente. A CIDD tem prazo? A CIDD não tem... O prazo é só para quem está abaixo. A CIDD acho que não tem prazo. Não sei, nunca me informaram nenhum prazo. Não, os pareceres que eu recebo vêm com prazo, mas nada acontece se eu não consigo honrar esse prazo, que às vezes acontece. Eu tento, mas nem sempre é possível. E nunca me ameaçaram com qualquer tipo de punição por não ter feito os pareceres. O rei estabelece os prazos, ninguém estabelece prazos para o rei. Isso é, inclusive, indelicado, né? Na corte. E em caso de dúvidas, volta para a instância anterior, né? Então, se a CAA, que por exemplo perceber alguma inconsistência, ela vai abrir de volta para o departamento. Se o departamento acha que eu não consigo sanar isso, vai ter que abrir para o parecerista. Se o parecerista acha que não dá para sanar, vai ter que abrir para as comissões e assim vai, né? Então, 120 dias, em caso dessas coisas, pode ser apertado. Então, também, para quem é parecerista e tudo mais, ainda mais que a congregação não acontece todo dia, pode ser que os pareceres também tenham uma certa pressa de serem emitidos para dar espaço a voltar se algum problema for detectado. Ok, Iorgo, muito obrigado pela apresentação. Eu pergunto se mais alguém quer usar a palavra no expediente. Senão eu tenho 2 últimas notícias. Aliás, 2 últimas, eu queria falar 2 coisinhas curtas. A primeira é, agora que eu imagino que todo mundo já tenha chegado à reunião, eu queria dar as boas-vindas aos novos membros, os membros cujo mandato começa hoje, alguns terminarão daqui a 1 ano, outros terminarão daqui a 2, né? Os alunos têm um mandato de 1 ano, os professores e funcionários de 2. Então eu dou as boas-vindas a todos. Vocês vão ver que é um prazer participar da reunião da congregação. Ela é sempre muito animada, às vezes um pouquinho demais, mas é um prazer tê-los todos aqui. O segundo assunto, o segundo comentário é que nós já temos a prestação de contas dos recursos orçamentários e extra-orçamentários do INEC usados em 2015. A prestação de contas de 2015, né, dos recursos do INEC. E essa prestação de contas está disponível para consulta na sala 9, que é a sala da Zenilda, ali na diretoria, e vai permanecer lá por 1 mês. Então vocês vão ter mais ou menos 1 mês. Ela vai ser posta em votação na próxima reunião da congregação.
Então, até a próxima reunião da congregação, vocês têm o tempo que vocês quiserem para dar uma passada lá e conferir, tirar dúvida. E se vocês tiverem alguma reclamação, alguma dúvida, é só vir falar comigo. Eu esclareço, pergunto ao Márcio, vejo quais são as informações necessárias e esclareço a vocês. Eu prefiro deixar assim essa prestação de contas por um mês à disposição, para que todo mundo tenha o tempo que quiser para olhar e criticar e propor alterações. Fiquem à vontade para fazer isso. Ela está na sala da Zenilda, sala 9, lá na diretoria. Ok, então, dadas as informações, eu queria pôr em votação as atas, aliás, a ata da primeira reunião extraordinária de 2016, que ocorreu no dia 10 de março. É claro que boa parte de vocês não estava aqui, porque houve uma mudança dos mandatos. A Luciana teve o cuidado de contactar todos os membros que deixaram a congregação e nenhum deles fez qualquer objeção ao texto que foi divulgado. Então, eu pergunto se vocês têm alguma correção a fazer a essa ata da primeira reunião extraordinária. Alguém tem algum comentário? Ok, se ninguém tem comentários, eu vou colocar em votação a ata da primeira reunião do dia 10 de março. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções? Naturalmente, com as abstenções dos membros que não estiveram presentes. Quantas? Desculpa, legalmente. Desculpa, gente. São 9 membros, com 9 abstenções. Talvez mais abstenções do que votos de presentes, mas isso é inevitável. Ok, feita a aprovação da ata, eu coloco em discussão a ordem do dia. A mesa não tem nenhum destaque, apesar da ordem do dia ter um pouco mais de 3 páginas, a mesa não tem nenhum destaque. Pergunto se alguém tem algum destaque. O Paulo. O item 2.2? Claro, o item 2.2. A Sueli? 2.10 e 2.12? Item 9. Item 9. Michael? 2.7. 14. E mais algum destaque? Então deixa eu consultar a cola aqui. Eu vou repetir já. E aí vocês veem se eu não esqueci nenhum. Vamos lá. Se nós não nos perdemos aqui, os itens destacados são 2.2, 2.7, 2.10, 2.12, 9 e 14. E mais? 2.19. E 2.19 agora. Posso repetir? 2.2, 2.7, 2.10, 2.12, 2.19, 9 e 14. Tá ok? Posso pôr os outros pontos em votação? Então vou pôr em votação todos os pontos não destacados. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções? Ok, os demais itens foram aprovados. Então eu vou passar para o item 2.2, que foi destacado pelo Paulo. Paulo. Isso. O Paulo destacou para poder se abster, porque trata-se do relatório dele mesmo. Então, eu pergunto se mais alguém quer fazer algum comentário sobre o item 2.2. Se não, eu vou colocar o item 2.2 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções? Com uma abstenção, então, aprovado o item 2.2. Passo agora para o item 2.7, destacado pelo Maicon. Eu quero crer que seja exatamente o mesmo caso. O Maicon trata-se da avaliação final das atividades do estágio probatório do Maicon, então ele naturalmente destacou para se abster. Eu pergunto se mais alguém quer fazer algum comentário. Então eu vou colocar esse item 2.7 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções? A gente tem que chamar.
Ok. Com uma abstenção, aprovado o item 2.7, passo agora para o item 2.10, cujo destaque eu não me lembro quem fez. Sueli, desculpa, Sueli. O 10 e 12 só. Eu só queria um esclarecimento que acho que o Jardim poderia dar, porque a hora que você vai olhar é sobre os concursos a serem abertos pelo Departamento de Matemática. Você pode repetir isso aí? Só para todo mundo. Deixa eu ver se o número está certo. Eu li lá, eu esqueci. Tá certo. Isso. Então, a dúvida eu gostaria do esclarecimento do Sr. Jardim, se possível. A hora que você vai olhar os concursos propostos pelo Departamento de Matemática, tanto em análise com análise de aplicações como análise, as disciplinas são as mesmas, isso é, exceto pela troca da sigla, de uma é graduação, outra é pós. Eu gostaria de saber se isso aí não vai dar algum problema, porque o título das disciplinas é o mesmo, uma das disciplinas é idêntica e a outra ela troca, na verdade a ementa é a mesma, né? Uma está como sigla de graduação, uma de pós. Mas você reparou que um concurso é para professor doutor e o outro é para título de livre docente? Não vi. Então fui eu que olhei errado. Então desculpa, eu fui olhar rapidamente aqui, tá, então tudo bem, não tem problema. Tá. Tá. Eu olhei para ele, eu falei, seria problemática, desculpa, não precisa esclarecer nada. Desculpa. Não sei se o Marcos quer fazer algum comentário. Não, só ressaltar isso mesmo, né, que são concursos diferentes. Né? No item 2.10 é professor doutor, no item 2.12 é livre docente. Não, então agora está esclarecido, é só isso. Eu achei que era concurso mesmo, eu falei, nossa, está estranho. Não, só o primeiro é de ingresso, o outro é para livre docente. Mas alguém quer fazer algum comentário? Eu vou pôr os dois itens em votação em conjunto, porque eu imagino que... Mas alguém quer fazer algum comentário sobre um desses dois itens? Vou colocar então em votação em conjunto os itens 2.10 e 2.12. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções? Ok, então aprovados. Agora nós vamos passar para o 2.19, cujo destaque foi do Maicon. Mais uma vez, eu imagino, porque o Maicon é um dos inscritos para promoção por mérito na carreira docente. Então, naturalmente, o Michael destacou esse item. Eu pergunto se mais alguém quer fazer algum comentário sobre o 2.19. Marcelo, quer fazer algum? Não. Nenhum comentário, então vou colocar em votação o item 2.19. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções? Com uma abstenção, aprovado o item 2.19. Passamos então agora para os itens que não dependiam do parecer da CAA, começando pelo item 9, que é a alteração do catálogo de 2016, cujo destaque foi pedido pelo Gema. Gema, por favor. O Carlinhos tem um microfone. Bom, eu tenho algumas dúvidas com relação a esse item. Primeiro, atualmente essa disciplina, MA 750, recursos computacionais no ensino de matemática, ela é oferecida no segundo semestre para o curso 29 e no terceiro semestre para o curso 01, modalidade AB, que é a licenciatura de ordem. Com essa alteração, incluindo cálculo 1, elas passariam a ser as duas oferecidas no primeiro semestre, certo? Não tem nada a ver. O que acontece é o seguinte, não é adiciono pré-requisito, adiciona uma alternativa de pré-requisito. É isso ou aqui, tá certo? Seria então ou a MA 105 ou o cálculo. Barrinha. Tá bom. Barrinha. Tá, não é E, é O. Não espaço. É porque ela foi pensada no noturno e no diurno eles não têm 105. Tá certo? Então é só para isso. Ele pegou a disciplina de primeiro semestre. Era isso. É que no curso, você entendeu? No curso noturno tem a 105, no curso diurno não tem. Então, essa é uma opção de pré-requisito. Talvez o texto aqui não tenha ficado muito claro, mas é uma opção de pré-requisito além daquela que já existe. Ou você faz 105, ou você faz 111 como pré-requisito. Era isso. Então, ok.
Mais alguém quer fazer algum comentário sobre o item 9? Vou colocar em votação, então. Pondo em votação o item 9, eu peço que os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Ok, aprovado o item 9. Então podemos passar para o último item destacado, que é o 14, destaque da IUDET. IUDET. Eu destaquei porque esse item não tinha sido discutido na Assembleia, tá? Então o Serguetes que vai comentar, que eu já pedi esclarecimento aqui, Tá. que vai esclarecer. Sim, então eu dei o ad referendum nesse item porque, bom, por falta de tempo para ele poder entrar nessa congregação. Discutimos isso na chefia, discutimos também com o coordenador da graduação do departamento, mas eu devo confessar que isso gerou um certo mal-estar no departamento, porque entrou meio em cima da hora e então não houve realmente oportunidade para discutir isso na assembleia do departamento. Então, eu só gostaria de expressar o meu desejo, espero que das outras pessoas do DE também, que esse tipo de coisa chegasse ao nosso conhecimento com mais antecedência, para a gente poder discutir isso dentro do departamento tranquilo. Ok, deixa eu esclarecer do que se trata. Isso aqui é um aumento de vagas no curso de Geologia para o catálogo de 2017. Esse aumento de vagas provoca um aumento do número... Desculpa, Marcelo, eu já te passo a palavra. Esse aumento de vagas provoca um pequeno aumento no número de como é que chama? De vagas nas disciplinas do IMEC. Então, o IMEC precisa dar o seu aval para que haja um aumento. As disciplinas envolvidas nesse aumento de vagas são, por parte do DM, MA 111, cálculo 1, MA 141, geometria analítica, MA 211, cálculo 2. Então, vai ser necessário aumentar 12 vagas nessas 3 disciplinas do DM para que os alunos novos da geologia possam fazê-las. E do ponto de vista da estatística, é preciso aumentar 12 vagas na disciplina ME 414, Estatística para Experimentalistas. Esse documento chegou no IMEC no dia 18 de março e o documento, são 2 documentos, um para estatística e um para matemática. O documento da estatística foi encaminhado para o Maurício, que é o coordenador de graduação em estatística, que deu de acordo, e isso não foi encaminhado para o departamento em seguida. O documento que chegou para o departamento de matemática foi recebido pelo Marcelo Filho, que deu de acordo e encaminhou isso para a aprovação do departamento. Então, nós já passamos a orientação, já conversei isso com a Luciana, e a Luciana, imagino que já tenha passado essa informação também para a Secretaria de Graduação, que não é suficiente de acordo do coordenador, que isso tem que ser sempre aprovado nos departamentos. Então, depois que o coordenador aprova, é preciso que ele, o coordenador ou a secretaria, encaminhe isso para aprovação do departamento. Como a gente sabe que há uma pressa para aprovar essas expansões, porque isso precisa ser discutido na CCG, e eu acho que vai ser discutido na CCG, que ocorrerá na semana que vem, no dia 14, se eu não me engano, nós achamos que seria uma certa crueldade não encaminhar isso, então pedimos que o chefe do departamento aprovasse ad referendo. Se o chefe do departamento não quiser fazer, não há nenhum problema, a gente pode retirar a aprovação de ME 414 e deixar isso para a próxima reunião da congregação. Isso fica a critério do departamento. Mas a instrução é que isso não morra na mão do coordenador de graduação, né? É preciso depois do coordenador ir para o departamento, para que chegue aqui na congregação com o aval do departamento, como de fato aconteceu na matemática. Marcelo. Só queria fazer um comentário, que de fato essas coisas elas chegam em cima da hora mesmo, né? Na
matemática eu pedi para o Marcos, chegou nessas coisas que eu cheguei para pedir pauta suplementar, sei lá, na terça de manhã, coisa que vai ter na terça da tarde, porque tem esses prazos que a universidade estabelece, e é igual aquele negócio de 120 dias para baixo e para cima não sei o que, tá certo? Então, elas chegam sempre na última hora, elas chegam sempre na mesma época do ano, chegam juntas e só isso, só para esse comentário que provavelmente vai continuar sendo em cima da hora. Aliás, as nossas mudanças a gente mandou para as unidades em dezembro e tem unidades que decidiram hoje só. Tá certo? Então, quando você não faz em cima da hora, às vezes fica em cima da hora. Mas, de modo geral, chega em cima da hora. Não, mas nós já passamos a orientação de que, apesar de chegar em cima da hora, vejam que o pedido foi formulado no dia 18 de março. Eu duvido que tenha chegado no IMEC nesse dia. Chegou no IMEC alguns dias depois, e nós tivemos menos de 2 semanas entre a data em que o documento chegou aqui e a reunião da congregação. As coisas funcionam com prazo muito curto. Mas mesmo assim nós já passamos a instrução para que, uma vez aprovado pelo coordenador, que isso siga para os departamentos para a aprovação deles mesmos. Eu pergunto então ao departamento se ele quer retirar de pauta essa... Você e o Desta... Tá, ok. Tá bom. Pergunto se mais alguém quer se manifestar sobre o item 14. Se não, eu vou colocar em votação. Os favoráveis à aprovação desse aumento de vagas para a geologia permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Ok, aprovado. Eu agradeço a todos pela presença. Não batemos o nosso recorde, mas acabamos às 12h15. Eu peço às pessoas que esqueceram de assinar, o Marcelo Filler, por exemplo, em pé e de costas, que assinem aqui. Para os novatos é sempre necessário assinar a lista de presença.